Aleluia. Graça e paz. Muito obrigado, Natão. Valeu. Pode deixar. Obrigado. Que alegria estar com vocês, igreja. Para mim é um privilégio de verdade poder fazer parte deste novo ciclo na vida dessa igreja. Essa igreja que nos abençoa, abençoa a minha casa, a minha família. Meu pai ama essa igreja, ama o pastor Laércio, toda a família. Então pra gente é uma alegria de verdade, uma honra estar com vocês aqui essa noite. Nosso desejo é que Deus continue nos abençoando e a presença do Senhor já está neste lugar. Amém? Será que você pode falar para a pessoa que está do seu lado? Eu sei que é muito chato, mas é só o tempo de eu buscar meu celular e voltar. Fala assim: Deus tem algo novo na sua vida. Senão ia ficar um clima muito chato, vocês ficarem vendo ir lá e tudo. Abra sua Bíblia, por favor, em Marcos capítulo 6, versículo 1. É o segundo livro do Novo Testamento. Marcos capítulo 6, versículo 1. Eu estou um pouco rouco. Essa semana eu falei durante 12 horas. 6 horas num dia, 6 horas no outro. Eu só não estou conseguindo abrir a água, mas Deus vai me ajudar. Agora um personal precisa me ajudar mesmo. Agora, obrigado. É que essa semana eu não fui na academia, então eu estou muito fraco. Marcos capítulo 6, versículo 1 até o 6. E eu vou ler na versão NVI. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm essas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E esses milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Versículo 4. Jesus lhe disse: só em sua própria terra, entre os seus parentes e a sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Só até aqui, vamos orar. Feche seus olhos, por favor. Papai, que privilégio estarmos aqui nesta noite. O nosso desejo é para que o Teu Espírito continue falando ao nosso coração, para que não seja simplesmente uma noite de louvor e pregação, mas nós cremos no poder do Evangelho, de tal forma a saber que a nossa vida nunca é mais a mesma, saber que nós temos a vida eterna, sabemos que através do poder do Teu Evangelho, a nossa vida aqui na terra pode ser diferente. A maneira como a gente se relaciona com as pessoas, com o nosso trabalho, com a nossa casa, com a nossa família, pode ser totalmente moldada pela Tua Palavra. E esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração nesta noite, no nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Eu gostaria de falar nesta noite sobre a cultura da honra. A gente vive numa geração e numa época onde a honra é totalmente jogada para escanteio, jogada de lado. E nós viramos a geração da cultura do cancelamento. Inclusive esse ia ser o tema da pregação, mas eu fiquei com medo de ser cancelado. E eu quero falar sobre a cultura da honra. Nós aqui nesta igreja, essa casa, está passando por um processo de transição, um processo de novos desafios, um novo ciclo. Mas quando a gente passa de um ciclo para outro, a gente precisa manter as estacas vivas, as estacas firmes daquilo que fez com que nós chegássemos até aqui. Amém? E é por isso que nós precisamos ter
seja qual for a sua idade, nós precisamos ter muito forte no nosso coração o princípio da honra. E o princípio da honra, ele é poderosíssimo, porque ele nos coloca num lugar de humildade, ele nos coloca num lugar de submissão, e esse é o nosso lugar. Sabe, é muito complicado, porque eu estava lendo um livro esses dias de filosofia, e o filósofo estava falando sobre o retrato dessa geração, e é uma geração que desonra os mais velhos pela falta de conhecimento que os mais velhos têm em relação à internet. É aquele lance de o jovem desprezar o avô só porque o avô não sabe mexer na internet. Se bem que os avós de hoje sabem muito bem mexer na internet, principalmente mandar bom dia no WhatsApp, figurinha, ursinho, arco-íris, fazendo assim, com um monte de coisa. Meu grupo da família é cheio de gente assim, e eu os amo. Só fica ruim quando começa a brigar por política, aí a galera começa a sair do grupo todo. Né, Leves? Esses dias rolou uma treta lá, né? Papai nem para orar por eles. Mas é impressionante como o princípio da honra vai sendo deixado de lado. E isso é muito perigoso para a nossa geração, porque nós, ao invés de entendermos o que foi feito até aqui, a gente tem a tendência de falar assim: não, agora vai ser legal, agora vai dar certo, não, agora eu vou fazer direito. E se a gente não entender a caminhada que foi para chegar até aqui, a chance da gente parar muito antes é muito grande. Então o princípio da honra tem que ser colocado e enraizado no nosso coração. Mas antes de falar o que é honra, eu quero falar o que não é honra. Já que a gente, infelizmente, distorceu tanto o princípio da honra, a gente precisa entender o que não é honra. Em primeiro lugar, às vezes a gente acha que uns merecem honra e outros não merecem honra. A gente está diante desse contexto onde a gente acha que honra é, poxa, não, essa pessoa fez isso, então eu vou honrá-la. Essa outra pessoa fez isso, eu não vou honrá-la. Essa pessoa eu não respeito, essa pessoa eu não entendo aquilo que ela carrega e por isso eu não a honro. Honra não é isso, você achar que uns merecem e outros não. A gente tem facilmente, principalmente na nossa geração polarizada, a gente entende, não, esse cara aqui nem crente é. Não, esse cara aqui eu sei das coisas, não, esse cara... E a gente vai desprezando uns, outros. Na nossa casa, a gente honra a nossa mãe, mas não honra o nosso pai. No nosso trabalho, a gente pode até honrar os nossos líderes ali acima, mas o dono da empresa a gente não honra. A gente vai escolhendo quem a gente honra. E a verdade é que isso é perigoso, não para com a pessoa que deveria receber a honra, mas para contigo. Porque você acha que você tem esse senso, e eu acho que eu tenho esse senso de julgamento, achando quem merece honra e quem não merece. Então, em primeiro lugar, é a mentira de que alguns merecem e outros não. Em segundo lugar, honra não é network. Honra não é... As pessoas não são escadas para que a gente consiga chegar até algum lugar. Às vezes a gente faz algumas coisas por obrigação ou por um interesse de não, eu vou honrar essa pessoa aqui, porque essa pessoa aqui vai me colocar num nível, numa posição no meu trabalho. Não, honra não é network. Nós estamos falando de um princípio bíblico. Em terceiro lugar, honra não é reação, mas sim ação. A gente lida com a honra de acordo com a maneira como as pessoas nos tratam. Não, essa pessoa fez isso por mim, então eu vou honrá-la. Essa pessoa não fez isso por mim, então ela não é digna de receber da minha honra. Em quarto lugar, honra não é fraqueza. Honra não é demonstrar fraqueza. Nossa, eu honro essa pessoa e por isso você se sente mais fraco. A gente tem a tendência de
valorizar as pessoas que parecem às vezes mais inteligentes. E aí por isso a gente começa a fazer algo muito perigoso. A gente começa a honrar uma pessoa porque ela tem dinheiro. A gente começa a honrar uma pessoa porque ela mora num bairro legal. A gente começa a honrar uma pessoa porque ela tem a posição que eu gostaria. Sabe de uma coisa que eu aprendi com honra? É que aquilo que a gente honra na pessoa revela um Deus do nosso coração. Se eu honro a pessoa pelo dinheiro, isso denunciou na hora o Deus do meu coração, que é um dinheiro. Se eu honro a pessoa pelo lugar onde ela mora, isso denunciou no meu coração, que é o poder, é o status. Isso é tão sério, porque a nossa cultura, ela tem é quase que uma maneira sensual de nos seduzir para essas coisas. E a gente é seduzido pelo dinheiro, a gente é seduzido pelo poder, pelo status. A partir disso, a gente começa a honrar as pessoas por interesse ou por fraqueza. Eu estava ouvindo um podcast essa semana e o cara estava falando sobre duas pessoas contando a mesma história, mas para grupos diferentes. Uma pessoa estava contando essa história, só que normal ou meio cabisbaixo. E a outra pessoa contou uma história, mas num tom de, sabe aquele tom de falando mal? Ou de tipo mais imponente, se achando melhor e tudo mais. E no final fizeram uma pesquisa com os dois grupos. A verdade é que o grupo que ouviu a pessoa com essa entonação, acreditou muito mais na história do que as pessoas que estavam ouvindo o rapaz contando a história de uma maneira mais amena. Ou seja, a gente foi doutrinado a honrar e admirar pessoas assim, que se acham melhores, que se acham superiores, que falam mal. Então isso é muito perigoso. Isso é perigoso para o nosso coração, isso é perigoso para a igreja evangélica, isso é perigoso para a nossa casa. Agora então, se a gente entendeu o que não é honra, eu quero falar sobre o que é honra então. Você não precisa abrir, em Mateus capítulo 10, versículo 40, diz assim: quem recebe vocês, recebe a mim. Aqui é Jesus falando. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria, a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Ou seja, a honra não é sobre quem recebe, mas a honra é sobre quem dá. A honra não é sobre quem está do lado de lá para receber, mas a honra é sobre o meu coração. E a verdade é que a minha oração é que o Espírito Santo fale conosco nessa noite, a ponto de nós entendermos e termos uma clareza. Poxa, eu acho que o meu coração está escolhendo quem eu vou honrar. Poxa, eu acho que o meu coração está honrando características daquela pessoa que na verdade denuncia algo do meu coração. Então a honra fala muito mais sobre você do que sobre quem recebe. E aqui Jesus começa a falar sobre isso. Ele começa a falar sobre quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Aqui Jesus começa a se revelar para nós como o mediador. Olha, o que vocês estão fazendo para eles, na verdade vocês estão fazendo para mim. Se você está recebendo alguém, na verdade você está recebendo a mim. E a gente tem essa consciência de que Jesus é o nosso mediador, a gente tem isso. Mas às vezes a gente acha que Ele é o nosso mediador só para a nossa relação com o Pai. Só não.
mas para com a nossa relação com o Pai. E na verdade o que Jesus está falando é o seguinte: olha, quando você se relaciona com o próximo, você faz através de mim também. Eu sou mediador. Para ficar mais fácil, deixa eu fazer uma ilustração. Mal e Azafinho, posso chamar vocês aqui? Desculpa não ter avisado. Sobe aqui, por favor. Uma salva de palmas, por favor, para o Azaf e o Maurício. Me desculpa desde já. Mal, solteiro. Azafinho não? Não. Azafinho vai casar semana que vem. Vem aqui, por favor. Um vai ser Jesus e o outro vai ser quem peca mais aqui. Não, estou brincando. O Mal vai ser Jesus e o Azafinho vai representar a nossa família, por exemplo. Olha o que acontece quando... Essa é uma ilustração do livro Discipulado do Bonhoeffer. E ele nos ensina o que é mediador. Quando a gente entrega a nossa vida a Cristo Jesus, a gente aprende e entende que Ele é o nosso mediador. Então, o Azaf simboliza a minha família, por exemplo, o meu pai. E suponhamos que meu pai não fosse cristão. A gente tem a tendência, poxa, a hora que eu aceito Jesus, e eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, a gente tem a tendência a não honrá-lo mais por ele não ser cristão. Então eu viro as minhas costas quando ele fala alguma coisa. Não, que isso? Eu sou servo de Cristo agora. Mas o que Jesus está falando nesse texto é exatamente ao contrário. Ao invés de eu me relacionar assim com Cristo, o que Jesus está falando é o seguinte: olha, quando você se relacionar com o seu Pai, você vai fazer isso através de mim. A partir disso, quando você honra o seu pai, na verdade você está honrando a mim. Quando você honra a sua família, o seu trabalho, o seu pastor, você na verdade está honrando a mim. E a partir disso eu entendo que Cristo é o mediador, não somente com a minha relação com o Pai, mas com a minha relação com as pessoas. Através disso, tudo muda. Porque eu começo a entender quando Jesus fala assim, ame o seu inimigo. Mas como é que eu vou fazer isso? Através de Cristo. Agora Cristo virou a minha lente, virou a maneira como eu enxergo o mundo, através de Cristo Jesus. Então tudo muda. Agora eu começo a enxergar a honra de uma maneira totalmente diferente. Porque aqui pode ter o presidente da nação, ele pode ser de uma ideologia ou de um lado diferente do meu, e a Bíblia diz, honra. Como é que eu vou fazer isso? Através de Cristo Jesus. Eu começo a encontrar o meu chefe, que eu sei que ele faz coisa errada, eu sei que ali acontecem corrupções, mas a Bíblia diz honra. Porque fala, quando você for trabalhar, que você faça isso como se fosse para Deus. Como é que eu vou fazer isso? Enxergando que Cristo é o mediador. Senhor, que o Senhor seja glorificado na maneira como eu me relaciono com o meu chefe. E você pode ter certeza que através disso, Cristo enxerga o seu chefe da maneira diferente como você enxerga. Então Ele começa a te dar estratégias para como lidar no seu trabalho. Ele começa a te dar ferramentas para como você vai lidar na sua casa. E através disso a gente vai começando a experimentar transformação do Senhor na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa nação. Quando a igreja entender que Cristo é o nosso mediador, para que nós possamos honrar uns aos outros. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor. Muito obrigado. Amo vocês. Um beijo. Então, para que nós possamos entender isso, nesse texto, a Bíblia vai falar sobre Romanos capítulo 13, versículo 1, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus, as autoridades que existem foram estabelecidas. Esse versículo está muito fora de moda. Esse versículo hoje em dia, fala assim, não gente, isso aqui se estivesse no Velho Testamento, teria caído no mar de esquecimento.
porque a gente julga quem a gente deve honrar ou não. E aqui Paulo está falando, vamos honrar as autoridades governamentais. Mas nós fomos imersos numa cultura, e essa cultura é a cultura da desonra. E infelizmente o brasileiro também foi imerso nisso. Quer um exemplo disso? Pega, por exemplo, o Rubinho Barrichello. Eu lembro de uma vez, na época, eu estava com meu pai isso assistindo, essa época que a gente assistia a Fórmula 1, que teve uma corrida no México, e tinha um corredor mexicano, e ele saiu em 11º lugar, e ele largou, quer dizer, ele terminou a prova em 7º lugar. Gente, cada vez que ele passava na torcida, a galera ia ao delírio. Oh, isso aí! Ele chegou em 7º lugar, a galera foi ao delírio. Gente, que incrível! Mas você pega, por exemplo, o Rubinho Barrichello, meu Deus do céu, o cara ficou entre os 20 maiores do planeta, andou na Ferrari, a maior, até então a maior do mundo naquela época, ele era o segundo, e no Brasil, só tinha piada sobre o cara. A gente tem é por isso que eu falo que as coisas são sutis, e a gente é seduzido pela cultura da desonra. A gente, ao invés de honrá-lo, o que a gente sabe fazer? Figurinha no WhatsApp. São muito boas, são engraçadas, tudo mais. Principalmente quando passou 3 meses, ele está recebendo agora aquela lá, Feliz Ano Novo, Feliz Natal. Não, estou brincando, Deus me perdoe, pela cultura da desonra. E a verdade é que você olha para a Bíblia, e você não vê os homens de Deus falando mal das autoridades. Você não vê Daniel desonrando Nabucodonosor. Pensa num cara que tinha motivo para isso. Você não vê José falando mal e desonrando Faraó, por exemplo. Você não vê isso. Mas você vê esses caras entendendo o papel deles na nação, que é orar, é chorar, é honrar. E esse é o nosso papel como crente. Esse é o nosso papel como crente. Na nossa família, honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue na terra que o Senhor Deus te dá, seus dias na terra que o Senhor Deus te dá. A gente escolhe quem a gente vai honrar na nossa família. E a verdade é que essa cultura de desonra nos deixa soberbos, nos deixa rebeldes. Na igreja, 1 Timóteo 5,17, olha que lindo esse texto. Devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordace o boi quando ele pisa o trigo, e ainda, o trabalhador é digno de seu salário. Não aceite denúncia contra presbítero, a não ser exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Ele está falando aqui que a liderança da igreja é merecedora de dupla honra, e nesse contexto aqui ele está falando sobre finanças mesmo. Mas a verdade é que a gente precisa entender e honrar aqueles que doaram a sua vida, os anos da sua vida, a sua juventude, a sua família, doaram na linha de frente pela nossa vida. É momento de verdade de nós honrarmos os nossos pastores, os nossos líderes. Caso contrário, isso é péssimo para a gente, porque nos coloca numa posição de arrogância, nos coloca numa posição de rebeldia. Então honrar os nossos líderes, os nossos pastores, isso é tão lindo, porque a gente entende, poxa, como pode? A gente é filho de pastor e a gente sabe o que é, bem de longe, a vida do pastor.
A gente sabe o que é a vida do pastor. Meus pais não tinham final de semana, não tinha noite. Tinha a nossa época que a gente era meio rebelde. Eu falava: pai, por que você está fazendo isso, gente? Essa pessoa nem está na igreja. Você fica atendendo o telefone desse povo. Para que isso, pai? Pelo amor de Deus. Essa pessoa daqui a 2, 3 meses não vai estar mais na nossa igreja. E meu pai falou assim: sim, Dani. E eu entendo que Deus me chamou para eu ser bênção na vida dessa pessoa, mesmo se for durante 3 meses. Ela fala: ah, não, pai. Porque são pessoas que entenderam o chamado de Deus para a sua vida. E o meu papel e o seu papel é honrá-los. Porque a Bíblia diz que eles merecem dupla honra. O trabalho difícil. A verdade é que se você não é pastor, você não tem ideia. É obviamente que na sua relação com o seu trabalho também tem os seus desafios e tudo mais. Mas a vida do pastor é 100% para aquilo. E o convite para nós é honrá-los. É honrá-los. Orar. Obviamente, todo mundo tem defeito, todo mundo erra. Mas se a gente é colocado nessa posição onde Deus está no controle de todas as coisas, nessa posição onde Deus é misericordioso, nessa posição onde eu entendo para aquilo que Deus está nos chamando, e esse novo ciclo começa a ser enxergado através de Cristo, o mediador. Amém? Agora, nesse mesmo versículo, e aqui eu encerro, lá em cima Jesus começa a falar sobre: e se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria, a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Aqui Jesus está falando sobre a honra, aqueles que ou nos servem, ou são iguais, aqueles que estão trabalhando junto conosco, ou aqueles que nos servem. E é doido porque quando a gente começa a entrar nesta relação para com o próximo, pode surgir aquele sentimento de competição. Isso acontecia direto com os discípulos. Mestre, quem é o maior? Fala para a gente aí, se chegar lá em cima, tem como um sentar à direita? Tem como arrumar um lugarzinho para mim? Tem como eu ficar um pouco à frente da pessoa que está do meu lado? Porque esse espírito de competição, e é uma competição prejudicial, esse espírito de competição gera essa desonra, e na verdade denuncia algo no coração, que é a rejeição. Porque a gente quer se mostrar, quer se falar melhor, quer estar à frente, e nós precisamos ser curados disso. A verdade é que quando a gente entende que existe uma posição do nosso coração, e essa posição tem que ser entregue 100%, as coisas começam a mudar. Se você entende que o seu coração tem um espírito de rebeldia, uma partícula de rebeldia, se o teu coração tem essa partícula de competição, se o teu coração tem essa mágoa, essa rejeição, existe algo que o Senhor nos convida, que é entregar a nossa vida por completo a Ele, é entregar o controle da nossa vida de uma vez por todas, entendendo: Senhor, eis aqui o quão pobre, fraco eu sou. Para a gente encerrar, eu tenho um filho de 1 ano e 7 meses, ou 8, e quando a gente começou a dar a televisão para ele, ele ficou impressionado com aquilo, e facilmente ele percebeu que o que ligava a televisão era o controle.
Muito rápido ele percebeu isso. E ele pegava e ele sabia ligar, mas era o único botão, porque o botão de ligar é bonito, é vermelhão, é o que chama atenção. E aí ele ligava, eu falava assim: filho, presta o controle, e eu vou colocar no desenho que você gosta. Eu sei o que te faz feliz. Botava lá, Patrulha Canina, não sei se vocês já assistiram, é uma bênção. É como se fosse o Power Ranger dos bebês, é muito, muito bom. Tem dia que eu assisto sozinho, essa semana eu estava viajando sem ele, e saiu um episódio novo, Patrulha Canina, eu falei assim: eu não vou perder essa, eu não tenho nada para fazer. Depois eu chego em casa e conto para o meu filho o que aconteceu, com o Ryder e os outros personagens, que vocês não conhecem, depois eu falo mais. Filho, eu sei o que te faz feliz. Eu botava no Patrulha Canina, só que ele ama o controle. Então dá 5 minutos de Patrulha Canina, ele pega o controle e aperta o botão. Só que quando ele aperta o botão, ele desliga a televisão. E quando ele desliga a televisão, ele começa a chorar. Eu falei assim: filho, é o papai que sabe colocar para você, dá o controle, liga a TV, Patrulha Canina, toca a musiquinha, dá 5 minutos, pega o controle de novo, desliga e começa a chorar, porque não está mais aparecendo Patrulha Canina. E eu: filho, sou eu quem sabe que o que te faz feliz, deixa o controle comigo. E o Tito demorou para entender isso. Hoje em dia é a coisa mais linda do mundo. A gente canta um louvor todos os dias de manhã, ele pega o violãozinho dele, agora, ele sabe onde está o controle, e pega o controle e faz assim, tó. Aí eu boto na musiquinha que ele quer, que a gente canta, esse é o nosso Deus, e ele fica assim. Mas ele entendeu que o controle na minha mão é muito melhor, porque eu sei o que faz ele feliz, eu sei o melhor caminho para ele. E a verdade é que eu e você, às vezes, entramos e nos enveredamos por um caminho de ter o controle sempre, e às vezes nós estamos chorando, nós estamos nos decepcionando por coisas que nós mesmos criamos, por causa do princípio da desonra. Nós mesmos magoamos, nós mesmos falamos demais, nós mesmos entramos numa rebeldia, nós mesmos nos decepcionamos, nós mesmos nos sentimos rejeitados, quando Deus fala: olha, eu sei o que é melhor para você, me entrega o controle. Esse é o convite de Deus para nós nesta noite. Esse é o convite de Deus para nós nesta noite, entregar o controle de uma vez por todas, para que nós não sejamos conduzidos e seduzidos pelo princípio da desonra.